É isso aí, né? Estamos começando mais um vídeo, né? E o vídeo de hoje eu vou colocar um título para esse vídeo hoje, né? Voto de tolo. Hoje eu estava lendo a palavra de Deus no livro de Juízes, eu não me recordo, no capítulo 11, né? Eu estava bem lembrado, né? Que fala da história de Jefté. Então eu estava meditando nessa história de Jefté, né? Analisando, porque a palavra de Deus, irmãos, temos que analisar com calma, paciência, buscar referência, até mesmo eu mesmo particularmente eu vejo assim muito outros vídeos de historiadores, né, da palavra, ver a opinião de cada um para ver o que está certo, está errado, né? Quer dizer também que eu não sou doutor da lei, na palavra, não. Sou um pouco leigo também. Estou procurando ler a palavra, né? E descobrir verdadeiramente qual é o verdadeiro caminho. Quais as coisas verdadeiras dentro da palavra de Deus. E eu lendo a história de Jefté, né? Analisando. A palavra do Senhor diz que Jefté era um filho de uma prostituta, né? Então o pai de Jefté morava em Gileade, né? E também o pai dele, o nome era praticamente o mesmo nome da cidade. E tinha filhos, né? E também tinha Jefté, né, com uma mulher que não era a mulher dele, né? Só era uma concubina. A palavra fala que era prostituta, né? E a palavra diz que os filhos de Gileade foi crescendo, e Jefté também já era grande, né? E os filhos do pai de Jefté, da esposa atual, começou a falar para ele, dizendo assim: olha, você não vai herdar nada na casa de nosso pai. Então Jefté foi muito desmoralizado, né? E eu sempre costumo dizer assim que Deus transforma maldição em bênção. Às vezes tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas filho de prostituição e tal, né? Às vezes acontece um filho de prostituição vir nascer no meio de uma família, mas Deus pode transformar, pode abençoar, pode levantar, né? E transformar em bênção aquele mal, né? E a palavra diz que eles repugaram Jefté, né? Afastaram ele, né? E também os anciões também, algum povo, né, da cidade, repeliram ele, né? E ele fica muito triste, abatido e vai embora para outra cidade, para uma terra chamada Tobi, segundo o que eu li na escritura, né? E ali ele se ajunta a homens levianos, né? Homens de mau índole, né? Eu estava procurando, pesquisando o que significava, né? De pessoas de mau índole, né? Levianas. Então, mas Jefté ele tinha um valor dentro do meio do seu povo, da sua cidade, porque senão as pessoas não tinham lembrado dele. Eles, né, não tinham ido atrás dele. A palavra diz que os filhos os amonitas vêm lutar contra Gileade, né, o povo de Israel. E parece que o negócio estava bem quente mesmo, que ele se sentiu impressionado. E Jefté parece que era um guerreiro, assim, alguém que tinha qualidade no meio daquele povo. Então, quando os amonitas ameaçam Gileade, que era uma cidade, uma região, eles se sentem ameaçados, então os anciões vão atrás de Jefté. Vai atrás de Jefté para ajudar eles no combate, na guerra. Você pode ver, irmãos, que às vezes a gente é humilhado, às vezes, né? Por isso que fala, quando a gente se humilha, né, Deus ele nos levanta, né? Porque Deus se agrada da humilhação do homem, né? Deus ele defende o humilhado. Então aqueles anciões vão atrás de Jefté e conta a situação e fala para ele: olha, Jefté, nós estamos sendo ameaçados pelos inimigos,
e queremos que tu volte à nossa terra, a se unir conosco para lutar contra os nossos inimigos, né? E Jefté propõe, diante daqueles anciões, de colocar ele como líder. Ele disse, só tem um porém, eu vou, mas eu só vou para mim ser um líder. E essa época era a época dos juízes, né, irmãos, de Israel. Então, assim, eles fizeram como Jefté o propôs. Então, Jefté se reúne com aqueles homens levianos e retorna à terra de Tobi. Terra de Tobi não, a terra de Gileade, né? E quando chega lá, irmãos, aonde eu falei, né, que às vezes a gente faz o voto de tolo, né, ao qual Jefté fez um voto de tolo. Eu, pelo menos na minha opção, eu acho que foi um voto de tolo, né? E eu pesquisando aqui alguns historiadores, também eles chegou à mesma conclusão. Então Jefté chega naquela região e ele faz um voto com Deus. Né? Ele manda recado ali para o povo amonita, e o povo amonita não quer o povo amonita não quer acordo com, né, com eles, né? Então, de todas as formas que Jefté tenta acordo, Jefté já estava na frente como cabeça. E Deus já permite ele voltar, já honrando ele, né? Então Jefté, ele manda mensageiros até o povo de Amós, amonitas, né? E aí eles não querem acordo, né? Então Jefté faz um voto com Deus, dizendo assim: se Deus entregasse, né, aquele povo nas mãos deles, desse vitória para eles, a primeira coisa que quando ele viesse do campo de batalha, que viesse da sua casa de encontro com ele sacrificaria ao Senhor, irmãos. Presta atenção nessa história, como é uma história bem triste, né? Já começou daí ele não tendo sabedoria para fazer um voto com Deus, né? Porque Deus poderia dar mesmo uma vitória para ele, Deus era com ele. Então ele poderia falar assim: Senhor, eu vou fazer um sacrifício ao Senhor, como está no costume da nossa lei, né? Oferecer aquilo que é próprio para sacrificar, conforme o livro da lei, né? Então Jefté vai para a batalha, irmãos, ele ganha a peleja. A Bíblia diz que Deus dá a vitória para ele por completo. E quando ele chega, que ele vem embora do campo de batalha, a palavra de Deus diz que quem vem ao encontro de Jefté? A filha de Jefté, irmãos. A filha dele. Você pode ver que tem muitas pessoas que faz voto de tolo, né? Não sabe como fazer um voto a Deus. Primeiro eu não vigiava assim fazer uns votos assim. Depois eu pensava, não, tá errado, não é assim. Então a gente tem que estar lendo a Bíblia, ver historiadores, né? Lendo a Bíblia para ver se bate, mesmo buscando de Deus. Pra gente não fazer voto assim, né? Até mesmo fora do que está na Bíblia, né? Porque o voto de Jefté não tem nem lógica, mano. Deus não receberia sacrifício humano, né? Que a palavra diz que, né, estava escrito na palavra que de quais animais deveria fazer sacrifício. Né? Deus pediu, eu me lembrei da história que Deus pediu a Abraão Isaac, mas como prova de fé. Você pode ver que na hora que Abraão ia imolar a criança, ia degolar ou perfurar para poder, né, queimar, Deus entrou com providência na hora e, né, enviou um anjo e colocou um cordeiro ali, né? Então assim, sacrifício humano Deus não recebe isso aí, né? Essa prática é prática pagã. Então Jefté, quando olha para a filha dele, fica triste, né? Ele fica triste com aquela situação, né? Porque ele tinha feito o voto, e eu acredito que ele conversou com ela, explicou a situação para ela, e ela aceitou na ignorância dela, né? Porque também naquela época mesmo a mulher não tinha muita força de nada, né? Hoje as mulheres têm mais força do que antigamente, mas ela aceitou e disse: olha, eu
fiz um voto com Deus e não vou voltar atrás com esse voto. A palavra diz claramente que ela disse, deixa eu ir aos montes, chorar a minha virgindade, ou seja, né? Porque ela não ia ter família, né? Ela não ia, né? Ela achava que ele tinha que cumprir com aquilo que ele tinha falado, então ela concordou. A palavra diz que ela passou 2 meses nos montes, e após os 2 meses que ela chegou na sua casa, a palavra fala claramente que ele a cumpriu o sacrifício nela. Irmão, tem muitos historiadores que dizem que não, mas eu acredito que sim. Eu ouvi alguns confirmando que sim, eu também confirmo que sim. Porque se ele não tivesse cumprido o sacrifício nela, a Bíblia falaria diferente. Ela não falaria assim, não, e cumpriu o sacrifício nela, né? Então, mas eu, na minha direção, minha forma de pensar, que foi errado. Porque Deus não recebe sacrifício humano. Pode ter sido um sacrifício de tolo, porque Deus poderia ter dado a Jefté essa vitória de qualquer forma. Deus já estava dando honra para ele mesmo. Então ele poderia ter feito um voto com Deus, com aquilo que é normal mesmo da Bíblia, né? Com aquilo que a lei pede, né? A lei, né? Com os animais que deveria sacrificar. Então, a palavra diz que todos os anos as jovens, as filhas de Israel, iriam àquele lugar onde a jovenzinha passou 2 meses ali desfrutando, né? E antes de ser sacrificado. Então isso virou uma tradição lá na região. Não sei se os dias de hoje ainda há isso, né? Mas todos os anos, a palavra diz que por muitos anos aconteceu isso, deles passar 4 dias lá de ano em ano. Então por isso eu digo que isso é um voto de tolo, irmãos. A gente tem que ler a palavra antes de fazer um voto com Deus. Às vezes você vai fazer um voto com Deus de fazer um sacrifício de tolo. Qual é o sacrifício de Jefté? Pelo meu entender, ele fez o sacrifício, ele sacrificou a própria filha dele. Deus recebeu? A palavra de Deus diz que Deus não recebe sacrifício humano. E aí onde ficou? A morte da jovem foi em vão. Então, tanto que a filha foi mais lembrada do que o próprio Jefté. Porque foi algo sem sabedoria, irmãos. E tem muitas coisas que hoje acontecem no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que age sem sabedoria. Então por isso está acontecendo muitas coisas nos dias de hoje, né? Falso profeta, falso médico, falso doutor, muita heresia na igreja. Porque por mais que você não é um doutor da lei, não é instruído, mas você lê na Bíblia, procurando ouvir, né, pregadores, doutores, historiadores, você vai aprendendo. É isso aí, fiquem todos com Deus com essa história de hoje. Achei impressionante, né? Deus abençoe.